ligação com a música é desde da minha infância, né? Desde pequena mesmo, porque eu acho que tem a ver um pouco com a família de minha mãe, né? A família de meu pai também. Meu pai, em algum momento, ele me revelou que uma das coisas que ele gostaria de ter sido na vida dele era cantor. E ele tinha uma voz bem bonita. Mas eu quero começar pela família de minha mãe, porque a família de minha mãe é a família que vem de Ilha de Maré, né? Ilha de Maré já é um lugar que tem uma história muito especial, até na própria história da formação social da Bahia, né? Era um lugar que foi um quilombo, né? Por muito tempo, porque ela é escondida atrás de Ilha Itaparica, então durante muito tempo as pessoas fugiam para lá, né? Então ficava um lugar ali de pessoas durante muitos anos. Depois, tardiamente, que se descobriu que ali tinha uma ilha que era um quilombo, né? E minha mãe, a família dela é uma família enorme, minha avó era rezadeira, meu avô, ele fazia saveiros, né? Construía saveiros, e todas as festas da ilha eram na casa da minha mãe, né? Na casa da minha avó, no caso, né? Dona Joana. Ela era rezadeira, parteira, era figura assim bem respeitada assim na ilha, né? E, enfim, e meu avô tocava violão, autodidata, ele tocava violão deitado. Ainda me lembro do meu avô tocando violão assim, como aquele Stanley Jordan toca, né? Pois então, ele tocava assim, tem aquele Stanley Jordan, o músico americano. Por causa do violão do meu avô, minha mãe disse que aos 3 anos de idade, eu pedi um violão a ela. Ela relata isso. Aos 15 anos, antes dos 15, né, aos 13, 14 anos, a minha mãe tinha umas amigas que a minha mãe costurava, e eles cantavam no coral da Congregação Mariana da Boa Viagem, e aí elas viam minha voz, né, e aí pediram a minha mãe para me levar para o coral. Então eu era a mascote do coral, né, o coral já de adulto, eu participava. Tinha um professor de violão, que aos 15 anos minha mãe me deu o violão. Eu pedi aos 13, aos 15 anos, todo ano eu pedia. Ela falava, se passar na escola, quando você fizer 15 anos eu te dou o violão. E ela fez isso. Aí eu não tive bolo de aniversário, tive o bolo de aniversário, não tive festa de 15 anos, mas no entanto meu pai também colaborou no dinheiro, mas que ela que foi lá e comprou o violão. E nesse período, mais ou menos, já com 15, 16 anos, mais ou menos, chegou na escola, anos 72, né, 73, por aí, o professor de teatro. Na escola, a professora Terezinha entrou, era uma professora super moderna, assim, revolucionária, e ela tinha uma relação com os alunos muito próxima, né? Aí um dia ela falou que ela estava trazendo um professor de teatro para a escola, né? E era o professor Reinaldo Nunes. Reinaldo Nunes, que trabalhava na época na Fundação Cultural do Estado da Bahia, e essa Fundação Cultural tinha um projeto, que eu acho que era um projeto que o próprio Reinaldo que criou, que era um projeto de fazer circular na escola, né, o teatro. Então ele ensinava no Luiz Tarquínio, ensinava no Cabula, ensinava no colégio Castro Alves, que era na Calçada, né? Então cada colégio desse ele criou um núcleo de um grupo de teatro, né? E quando eu entrei no grupo de teatro, pouco tempo depois eu saí do grupo da igreja. Isso me deu uma liberdade, porque no teatro, com aqueles questionamentos de teatro, aquelas coisas que ensinam a gente a pensar, né? Então eu comecei a pensar e comecei também a abrir mais a minha cabeça para outras coisas, né? E foi aí que eu conheci a Tereza Cristina, que me trouxe para fazer parte do grupo Troca de Segredos, né? Daquele circo Troca de Segredos. Ela me viu lá na escola e ela viu um potencial em mim. E quando eles vieram montar o inspetor-geral para fazer o circo Troca de Segredos, ela me catou lá na escola. Eu era menor de idade, eles foram lá na casa do meu pai, chovia muito, eu lembro, na casa, foram lá em casa para pedir ao meu pai autorização para participar. Ele, por um lado, deixava, por outro lado, ele também encrencava, né, com a coisa de eu fazer teatro. E aí eu resolvi, num clima bom, saí da minha casa, fui morar com um grupo, éramos 5 atores, né? Fomos morar no Largo 2 de Julho, numa pousada, numa pensão. A gente alugou lá a última coisa da pensão, a parte de cima, ali o Largo 2 de Julho, a pensão da Nega, e nós fomos morar lá, que foi o mesmo lugar que os Novos Baianos moraram, no começo da carreira deles, moraram nesse lugar. E aconteceu uma coisa muito importante no Circo Troca de Segredos comigo, que foi no Circo Troca de Segredos tinha as Sabatinas Dançantes, né? Que foi um evento que eles faziam no Circo Voador, que Paulo Conde trouxe para cá. O Troca de Segredos foi um projeto embrionário nascido no Circo Voador. E quem inaugurou foi Caetano Veloso. E no circo, um dos projetos do circo, nas noites de sábado, era a Sabatina Dançante, que era com a orquestra do Maestro Vivaldo da Conceição.
E todo mundo trabalhava do grupo, né? Eu tinha os 4 donos mesmo, que era Caco Monteiro, Paulo Conde, Cristina e João Elias, que depois voltou para o Rio de Janeiro. E as outras pessoas ficavam ali dando o apoio. Então, Tereza tomava conta da parte do bar na noite, né? E eu também ficava ali junto, dando apoio, né? Tinha outras pessoas que trabalhavam, mas cada um fazia uma função. E durante o dia eu ficava na secretaria do circo pela parte da tarde. Aí começaram a acontecer as sabatinas dançantes. E eles sabendo, o grupo todo, né, que eu cantava e queria que eu cantasse com a orquestra do Maestro Vivaldo, e eu tímida pra caramba, sabe, quando eu não ia. E um dia à tarde esforçaram tanto que um dia à tarde eu fui lá e ensaiei a música O Bêbado e o Equilibrista para cantar já com a orquestra do Maestro Vivaldo. E à noite, na hora de cantar, eu não queria sair do bar de jeito nenhum. Foi um negócio sério. O Caco me botou assim na porta, me empurrou assim, você vai agora, vai. Aí É incrível isso, mas é verdade. Eu tava com medo, danado de cantar. E aí, de repente, todo mundo parou, eu cantando aquela música O Bêbado e Equilibrista. E eu, quando terminei de cantar, todo mundo aplaudiu, a orquestra levantou, ficou de pé, e eu recebendo aquilo assim, uma grande surpresa para mim, né? Eu estava meio sem acreditar, e não tinha outra música para cantar, e repetimos a mesma música, o bispo a mesma música, e aquilo foi assim muito forte para mim, sabe? Eu quando cheguei em casa, eu chorei tanto o impacto daquela coisa, sabe? No meu sentimento, foi muito forte, muito forte. Eu fiquei Lá a casa tinha uma janela assim, era em cima de tinha um telhado, eu fiquei sentada ali, sentindo um pouco daquela responsabilidade, sabe? Eu sentia aquilo, eu sempre tive minha cabeça, sempre trabalhou dessa forma. Então, para mim era uma coisa assim imensa, né? Eu pedi a Deus assim, para eu ter competência para lidar com aquilo, né? Você mobilizar a atenção das pessoas daquela forma como aconteceu ali, para mim eu nunca imaginava, né? Então foi tudo assim, o meu começo da minha carreira. E eu acho que a música, no meu caso, assim, eu sinto isso, assim, é uma coisa que já era inerente a mim, porque eu nunca fiz planos, assim, disso, mas quando começou a acontecer, foi me pegando. Até que, por causa dessa história de estar no teatro cantando, o Djalma Oliveira me viu fazendo parte de um show, e quando pintou a questão de gravar a música Faraó, ele queria uma parceria, né, fazer a divisão com uma voz feminina, e lembrou de mim. Até então, eu só conhecia Faraó, né? Aí eu fui dizer a ele, né, que eu não ia gravar Faraó, não. Aí ele começou a me perguntar, mas por que você não quer gravar? Eu disse, rapaz, eu não quero vestir aquelas roupas que Sara Jane e Luiz Calda veste, velho. Aí perguntou pra mim, você já ouviu a música? Eu pensei, eu não, você conhece, o que você conhece dessa música? Eu só conheço Faraó. A única coisa que eu conheço é Faraó. Aí falou, você já viu a letra? A música? Eu não, nunca vi a letra. Aí ele me deu a letra no papel assim. Comecei a ler a letra. Deuses, divindade infinita do universo. Predominante esquema mitológico. A ênfase do espírito original, Xu, formará no Éden. Eu vou gravar. Pela letra. Porque eu tinha... Eu era uma pessoa assim que eu estava ligada nessa coisa mística. Eu tinha lido a Cabala, eu estava lendo só, mas já estranhando ele, né? O Rajneesh, né? Eu tinha lido A Erva do Diabo, toda aquela coleção do Dom Juan. Então eu tinha essa coisa mística, eu estava dentro desse ambiente. E na época eu estava aprendendo a fazer mapa astral, né? Aí quando falou de ovo cósmico, Íris, Osíris e tal, eu vou gravar. Não vi dinheiro. Não vi o dinheiro de Faraó, mas por outro lado também aconteceu o que aconteceu. E foi muito importante, porque depois dessa gravação de Faraó, eu gravei a música Elegibô, já em 88, Faraó foi 87, 88 gravei Elegibô, já num projeto já da Poligram, né? E Elegibô foi uma música assim que abriu o mercado internacional para mim, né? Aí, teve uma música também que eu gravei no primeiro disco que ainda é muito emblemática, que é a Alegria da Cidade, né? Que é a música de Lazo e Jorge Portugal. É uma poesia fantástica, assim, eles foram assim muito precisos naquela música, né? Alegria da Cidade. A Alegria da Cidade tá tá nesse CD que tem Elegibô. Quando eu gravei esse projeto aqui no Brasil, aí tava o David Barner, né? Conhecendo coisas, ele tinha feito em 87
um projeto, ele já era um pesquisador musical, né? E ele estava buscando um artista para abrir a turnê internacional dele. Então, o David estava nessa busca, né? E na época, o Daniel Rodrigues me viu cantando num projeto aqui em Salvador. Ele era empresário do Gilberto Gil. E aí quis me empresariar. Eles tinham uma produtora que ficava ali na federação. E aí foi o meu primeiro empresário, assim. Teve Dalmo Pérez, né? E Lu Barreto, que fizeram o projeto Beijo de Flor no Teatro Castro Alves. Foi o meu segundo show, né, de carreira, assim, grande. E eu ganhei também o Troféu Caymmi. Eu ganhei o Troféu Caymmi melhor primeiro ano e ganhei o Troféu Caymmi nesse segundo ano com esse projeto Beijo de Flor. E foi nesse ano mais ou menos que eu conheci Daniel. E Daniel já tinha um fluxo muito grande internacional, né? Tinha muitos contatos por causa do trabalho com o Gil. E levou essa gravação de Elegibô para um cara chamado Léo Goldman, que ficava em Nova York, né? E aí o Léo sabia dessa busca do David Banner, ele era da Mango Record, e ele mandou um bocado de coisa, um bocado de discos, de CD, de coisa, de gente da América Latina toda para David, para ele escolher a pessoa que ele queria que uma pessoa da América Latina fizesse a abertura da turnê. Mas diante daquela coisa toda, ele me escolheu. Aí quando eu voltei pro Brasil, já era outra coisa, né? Voltei pro Brasil naquela época, eu tive três clipes no Fantástico, dirigido por aquele Roberto Talma. Eu concorri ao Grêmio Latino, o Grêmio Internacional, né? O Grêmio, fiquei entre os 5 discos classificados pelo Grêmio com o disco Quindala. E o próximo passo, aí eu volto para Bahia, né? Aí tem aquela coisa que fazia sucesso lá fora e não fazia aqui dentro, né? Isso é coisa que as pessoas sempre questionavam muito isso comigo, né? Mas é o processo do próprio mercado, né? O mercado era assim, né? Então, a gente estava fora. Se você está fora do contexto, porque eu não era sambista, também não era carnavalesca em si, trabalhava no carnaval, fazia também músicas que tocavam no carnaval, mas eu não tinha o perfil carnavalesco, não era também, não fazia música, como que eu posso dizer assim, não cantava coisas assim, comercialoide demais também, né? Não tinha, eu gostava daquela coisa mais reggae, mais tinha sempre alguma coisa ligada à cultura, algum questionamento. Então minha música era uma música pop. Eu era uma mulher negra cantando música pop num país racista. Aqui na Bahia era um negócio, em Salvador sempre foi difícil para mim, na situação não das pessoas, do povo em si, mas de quem estava na mídia, de quem, sabe, sempre tive respeito dos jornalistas e tal, mas a questão midiática comigo era muito diferente, sempre era como se eu fosse sempre segundo escalão, segundo, né, regional. E aí eu aqui, né, fazendo minhas coisas e tal, mas não tinha espaço no carnaval. Não tinha espaço no carnaval, não era contratada de nenhum grande bloco, não acontecia nada. Fiquei durante um tempo assim. Foi quando a gente teve a ideia do selo Quitanda, né, que a Maria Bethânia lançou o selo Quitanda, isso devia ser 95 por aí, né? E aí nós tivemos a ideia de fazer um selo Estrela do Mar. Aí foi a Jaqueline, que me empresariava na época, vamos fazer um selo, né? Aí vamos fazer um selo, aí lançamos Estrela do Mar, e aí partimos para fazer o projeto, que foi o MAGA Afropop Brasileiro, que a primeira... falamos com Luiz Brasil no primeiro momento. Primeiro falei com Brau, queria que Brau produzisse. Mas Brau estava num momento assim muito forte, né, de trabalho, e falou, poxa, não sei se vai dar e tal. Aí eu falei com o Luiz Brasil, né, que morava já no Rio. Aí Luiz, a gente começou a dar uns momentos, aí Brau voltou. Aí falou, Maga, eu consegui um time para fazer isso aí. Aí chamou a Alê Siqueira, então foi Brau e Alê Siqueira que fizeram esse projeto, e Brau me trouxe a Dandalunda, né. Quando eu entendi que eu tinha que ter meu selo, eu não tinha que ficar esperando gravadora, nem ficar esperando que música toque em rádio, nem ficar, sabe, foi a coisa se abriu para mim completamente diferente, porque eu entendi que a gente também tem o poder de fazer nosso caminho, do tamanho que seja, né, ter assim uma certa dignidade assim para comunicar, para fazer as coisas. Então eu questiono algumas coisas, por que empobrecer tanto a nossa música se a gente tem uma coisa muito maior, né? Que pode ser muito maior, se isso que as pessoas estão fazendo aí, essas bobagens, né? Porcarias, meio coisas ruins que se falam nas músicas hoje. As pessoas acham que isso é grande. Grande mesmo é quando você consegue chegar no coração nacional, e a Bahia tem condição de fazer isso, porque a Bahia, ela está dentro
das primeiras células de formação da música popular brasileira e da cultura brasileira. O dia que a gente acertar isso aí de novo, que já tivemos esse momento, aí as pessoas vão entender o que se fala. Hoje eu estou com um projeto cantando música de Caetano e Gil, homenageando Caetano e Gil pelos 50 anos de carreira de cada um. Esse projeto nasceu há 2 anos atrás, quando eles fizeram 70 anos, e, na verdade, era para ser uma coisa pontual de uma homenagem, né? Nasceu no Rio, no Teatro Rival. Me ofereceram a pauta lá e eu não sabia o que fazer, mas eu estava querendo fazer essa homenagem, e era o ano que eles faziam 70 anos, e eu resolvi fazer, né? Então esse projeto depois virou um DVD, que gravamos no Rio também, no Teatro Vivo Rio, e é um show que eu já, olha, não sei, já fiz Brasil com ele, assim, muito, eu fiz 19 shows no Circuito Sesc de São Paulo, acabei de fazer 9 shows agora no Rio, já fui Fortaleza, já fui, sabe? E todos os lugares, eu agora fiz Manaus com ele, todos os lugares que eu faço esse show, a receptividade com esse ambiente é inegável, não tem como as pessoas, a reação no final do show, tem momentos assim muito, muito interessantes, né?